triste para o mundo do futebol. Morte do jogador Juan Manuel Izquierdo, do Nacional do Uruguai. A gente vai mostrar hoje a repercussão por todo o Brasil. Repercussão também aqui em Minas Gerais. Os clubes mineiros se manifestaram nas redes sociais. O América, o Cruzeiro e também o Atlético postaram lamentando a morte, prestando condolências ao Izquierdo. A morte que aconteceu no estádio do Morumbi. O jogador passou mal na última quinta-feira no jogo do Nacional contra o São Paulo pela Libertadores. E hoje o São Paulo, no mesmo estádio, recebe o Atlético pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Jogo 9h30 da noite com transmissão ao vivo da Globo. Vamos pro Morumbi com o Roger Cazé, porque tenho certeza, Cazé, que vai ser um jogo com uma cara emocional para todo mundo por aí. Boa tarde para você. Fala, Maurício, boa tarde para você, excelente tarde para todo mundo que está com a gente. O clima aqui em São Paulo é de muita tristeza, desde o anúncio da morte do jogador Izquierdo ontem à noite, e esse sentimento é ainda maior aqui no Morumbi, já que foi nesse gramado que o atleta começou a passar mal na semana passada, na partida da Libertadores entre São Paulo e Nacional. O São Paulo já avisou que vai fazer homenagens ao atleta no jogo de hoje. Jogadores do São Paulo vão participar do velório logo depois da partida contra o Atlético. Eles embarcam e a assessoria de imprensa do Atlético informou agora há pouco que está em contato com o São Paulo para fazer uma ação conjunta. Maurício. É realmente uma situação muito complicada e muito triste. A gente também deseja força para a família. Já o Atlético hoje volta para essa partida com a grande estrela em campo, né? É, rapaz, o torcedor atleticano está um pouco mais aliviado porque o Hulk viajou, o Hulk veio aqui para São Paulo, ele que estava fora do time desde 31 de julho, estava fora de jogos importantes, no tratamento de uma lesão na panturrilha direita, ele se machucou num jogo da Copa do Brasil e agora volta também na Copa do Brasil. Na chegada do time ontem, ele disse que gosta muito de estar com a família, gosta muito de estar com a esposa, mas que também gosta muito desse ambiente e sabe da importância dele de ajudar essa equipe. O desempenho do time com Hulk em campo é muito maior. 16 vitórias com Hulk, sem Hulk, apenas 5 vitórias do Atlético nessa temporada, sem o principal astro, e a participação dele é muito importante porque o Daverson, que seria o substituto, não pode jogar. Vamos ouvir o Hulk na chegada do time? Falta de comprometimento, falta de vontade, com certeza não é. Todos os jogadores estão ali dando o seu máximo, comissão dando o seu máximo. Por vezes as coisas não acontecem como a gente quer, mas o mais importante é que estamos em 2 quartas de finais agora, né? Pegar o atual campeão da Copa do Brasil não vai ser fácil, depois o atual campeão da Copa da Libertadores não vai ser fácil. 2 pedreiras que a gente precisa tá confiante, tá todo mundo no seu melhor nível. Usaram mal, usaram aquilo como motivação para se motivar para o próximo jogo. Mas aproveitar deixa, né? Quando tá valendo, tá valendo. É possível pensar em Galo e São Paulo e não lembrar daquela Libertadores. E aí olhou para um lado, meteu a bola para o outro, jogo! Tem que se reconhecer que o adversário do outro lado, o São Paulo não tem condição de encarar nesse momento. Quando tá valendo, tá valendo. Atlético e São Paulo. Um confronto de 90 anos de idade e um baita histórico recente pro time mineiro. A última vitória do São Paulo, será que algum tricolor lembra? Pô, cara, não lembro. Não, sinceramente não. Dezembro de 2020, lá pela 26ª rodada do Brasileirão. De lá pra cá, são 7 jogos de invencibilidade atleticana. 3 vitórias seguidas. Paulinho! No histórico de confrontos decisivos, aí sim a vantagem paulista. 5-3. Foi o São Paulo, por exemplo, quem calou o Mineirão e fez o Galo ser vice-campeão brasileiro invicto em 77. A festa do São Paulo em pleno Mineirão! No único encontro de Copa do Brasil, na semifinal de 2000, também vitória tricolor. Marcelinho de novo! Pro atleticano é melhor ficar com a lembrança de 2013, né não? Do dia em que o Galo deu uma aula de futebol no Horto. Mas como é que é a frase mesmo, Ronaldinho? Aproveitar deixa, né? Quando tá valendo, tá valendo. Já tem um papo exclusivo com o Diego Tardelli. Você viu aí de cobertinha, também brilhou naquele jogo. Agora,
Qual o artilheiro que vai brilhar hoje à noite? Caleri ou Hulk? Aqui um recorte com os números dos dois artilheiros. O Caleri, em 39 jogos, fez 13 gols e deu 5 assistências, média de 0,3. O Hulk, em menos jogos, fez mais. 32 jogos, 15 gols, 7 assistências, média de 0,4. Daqui a pouco. Sabendo, hein? 9h30 da noite, ao vivo na Globo, tem São Paulo e Galo, quartas de final da Copa do Brasil. Vamos voltar pro Morumbi com o Roger Cazé, porque o Milito pode escalar um quarteto com as 4 estrelas do ataque. Hulk dentro, né, Cazé? Perfeitamente, Maurício. Muita possibilidade de pintar a noite aqui no Morumbi. O quadrado mágico, o quarteto fantástico, seja lá como o atleticano goste de chamar, com Hulk, Paulinho, Bernard e Scarpa. Muita expectativa para um possível primeiro gol de Bernard nesse retorno ao Atlético. E também tem o Arana, tá? Pela esquerda. Na zaga havia dúvidas sobre a participação de Júnior Alonso e também de Saravia. Eles estavam com desconfortos musculares, mas vieram aqui a São Paulo, talvez sejam até titulares, hein, Maurício? Obrigado, Cazézito. Valeu pelas informações. O Hulk também ainda não marcou nessa Copa do Brasil. Quem marcou muitos gols foi Diego Tardelli. Campeão pelo São Paulo, campeão pelo Atlético. Agora um papo exclusivo para ele falar do jogo de hoje e relembrar a história desse duelo. Tardelli, 112 gols vestindo a camisa atleticana. Faz o lançamento pro Diego Tardelli, a condição é legal, Tardelli bateu! Gol! Diego Tardelli! Campeão da Libertadores em 2013 e da Copa do Brasil no ano seguinte. O Atlético comemora no Mineirão a conquista da Copa do Brasil. Mas antes de ser o Tardelli do Galo, era o Tardelli do São Paulo. No tricolor paulista, ele também conquistou a Libertadores em 2005, além do Campeonato Brasileiro em 2007. Já que hoje o duelo é entre os dois times, a gente foi à casa do Tardelli para bater um papo. O que você acha desse confronto aí? Tem um pouquinho de história dos dois lados, né? Tanto no São Paulo, que foi o clube, né, que me revelou, onde eu comecei. Diego para o São Paulo, um golaço aqui no Maracanã! E logo depois vim para o Atlético, né, onde eu também construí uma história maravilhosa aqui. O que você sentia assim quando ia enfrentar o seu ex-clube? Aquele friozinho na barriga, né? Você se prepara mais para esse jogo. Quando eu saí do São Paulo, enfrentei várias vezes o São Paulo, fazendo gol contra o São Paulo, então sempre é especial. Não fiz gol contra o Atlético, isso que eu ia né? falar. Você disse que fez gols contra o São Paulo, mas contra o Atlético Contra o Atlético não, fiz 4 gols, acho que eu devo ter contra o São Paulo, jogando no Atlético. Diego Tardelli, gol do Atlético! Das vezes em que se enfrentaram, alguns momentos ficaram marcados. O gol da Água na Libertadores de 2013. Eu já sabia que o Marcos Rocha cobrava longe e o Ronaldinho aproveitou a experiência toda dele, né, e ficou ali perto e, né, no final ainda saiu o gol. E a torcida pro jogo de hoje, hein? Eu fico com o Galo, né, e hoje eu e minha família somos atleticanos, né, então eu vou ficar com o Atlético, 1-1, primeiro jogo, né, e depois aqui o Atlético possa matar, né, 1-0, 2-0, porque aqui, jogando aqui, né, o São Paulo sabe que é difícil também. O Tardelli, jogador, era um cara decisivo, um cara que vai pra cima. Como é o Tardelli torcedor? Olha, era bem melhor estar no campo, viu? Mas, como torcedor, eu sofro um pouquinho também, viu? Vamos estar na torcida, reunir a família, né, fazer um churrasco aí, torcer pro Galo, como a gente sempre faz toda semana. Jogava muita bola. Ó, amanhã eu te conto tudo sobre Galo e São Paulo. E pensando no confronto, momento do São Paulo, momento do Galo, eu vejo com bons olhos 3 volantes. Você não tendo o Fausto Vera, perfeito. Você vai botar o Paulo Vitor, que quanto tempo não joga? Eu prefiro voltar com o Batalha, eu também... Batalha Otávio Franco? Eu iria. Forte, hein? Mais do que ele botou Alan Franco ou Bernard, eu iria com 3 volantes. O Galo, nesse momento que ele vem de jogos com desempenho pior, o momento mais equilibrado do Galo, mesmo não jogando tão bem, foi os jogos que ele menos sofreu, foi com 3 volantes. Então eu vou com o Iguinho. Tá, mas Otávio, Batalha e Franco, Scarpa, Paulinho e Hulk? Scarpa, Paulinho e Hulk. E com a linha com 4 atrás, Saravia... Arana, Alonso, aí Lianco ou Fux.
Eu sou um dos maiores defensores do Fux aqui. Mas os últimos jogos dele, o que ele tem de muito bom, que é a qualidade de passe, a saída de jogo, ele não tem sido tão bom. Então, não me surpreenderia se entra um Lianco, por exemplo, que é um jogador muito agressivo, que aí é o contrário dele. Aí o Lianco tem que... Não é que é o contrário dele. O Lianco é uma outra situação. Ele tem que, um pouco que a gente viu do Lianco, é controlar um pouquinho a ansiedade dele, a agressividade. Parecido com o Zé Ivaldo no Cruzeiro. Jogador de muita força, de muita explosão, de muita imposição, mas que em alguns momentos você precisa controlar. É o que eu percebo do Lianco. Só distribui isso no campo. Então vamos lá. Para que o torcedor entenda como que vai jogar. 3 volantes, quem arma, quem é pelo lado, como é que é? Então, pensando na manutenção do esquema que o Milito utiliza. Galo com bola, você tem Lianco, a Saravia pela direita, aí seria Lianco ou Fux como zagueiro por dentro e Alonso pela esquerda. Ok? Tá. 2 volantes, Batalha e Otávio. Perfeito. Do lado direito, Scarpa, do lado esquerdo, Arana. Alan Franco com passinho na frente dos 2 volantes, com mais liberdade. Paulinho e Hulk aí revezando, ou o Hulk mais centralizado, ou o Paulinho. Um vem fazer como um meia e o outro como atacante. O que dá amplitude, ou seja, o campo aberto para esse time é Arana e Scarpa. Isso exatamente, imaginando o possível Atlético como que o Milito tem jogado. Não sei se ele, não acredito que ele não vai mudar essa estratégia agora. Mudar mesmo, botar dois laterais construindo aqui atrás. E aí o ponta ele vai botar o Paulinho de um lado e o Hulk do outro, ou o Paulinho de um lado, Scarpa do outro, como pontas bem abertos mesmo, atacantes não ala. Acho que ele não vai fazer isso. Pensando no Milito, acho que vai ficar dessa forma. E defendendo, aí você tem talvez uma linha de 4 mesmo, com Arana, com Saravia, Lianco, Fux, Alonso e Arana. 2 volantes, os 2 volantes da mesma forma. Scarpa vem fazer esse meia pela direita para defender e Alan Franco meia esquerdo para defender. Paulinho e Hulk como os 2 atacantes, um 4-4-2 para defender. Imagino isso. O Cabido, o torcedor do Atlético agora teve um ligeiro orgasmo com as palavras de Rafael Miranda. Mas, pelo que a gente conhece do Milito... Mas por quê? Porque o que o torcedor quer? Não, o torcedor quer isso aí. Será? O torcedor não quer o Batalha no meio? Toda entrevista coletiva, os repórteres estão falando sobre mudança de esquema, de peças, retorno, ida para meio de um, para defesa de outro. O Milito já está até ficando mais sem paciência. Então os torcedores gostaram desse seu comentário, mas pelo conhecimento que temos do Milito, eu acho que a chance é bem remota. Mas, se não foi esse time trabalhando dentro da realidade do Milito, você acha que o Atlético tem condição de encarar o São Paulo, que hoje, para mim, é ligeiramente favorito nesse confronto? Eu acho que hoje o São Paulo é favorito. Né? O Hulk falou isso também, tá, gente? Não, bom, o Hulk ele pode também falar o que ele quiser, que a gente tem a nossa opinião também aqui, CJ. O jogo é no Morumbi com 60 mil torcedores, gente. É difícil. Não, desculpa. mas é porque assim. Pô, eu só quis, tá bom então. Você só quis ilustrar que até o Atlético vê o São Paulo com motivo, entendeu? Aí nós botamos o Hulk de escudo, pô. Mas assim, a minha opinião é que independente do time que jogar, tá? Com Batalha no meio, com o Batalha como defensor, pra mim o Atlético ele tem que se preocupar em sair vivo do Morumbi hoje. Ou Morumbis. Posso falar o quê? Morumbis? Não, tem que ser Morumbis, né? Porque aqui, como a gente fala Arena MRV, Morumbis, os caras pagam. Mas é diferente, isso, né? Arena MRV começou a Arena MRV, né? Ah, pagou, tem que falar. Mas Morumbis, claro. E qual que é o nome? Não, do bairro é outro. Pois é. O Morumbis. Então acaba que o Atlético tem que tentar sair vivo de hoje. O empate é excepcional resultado, na minha opinião. Uma vitória, então, um negócio absurdo de bom, mas perder com uma vantagem superior, né, a um gol, 2, 3, aí a coisa fica muito mais complicada na volta. O Domênico falou que de 2 pra cima já é muito complicado. É difícil. Pra mim, o Atlético tem que sair vivo hoje, né? O empate... Gente, me dá um contrato aqui. Você assina? Você tá maluco. Falar com o seu negócio. Eu acho o empate, o jogo... tá aberto demais ainda. Não, mas... Bem igual. Pô, mas isso aqui... Não, beleza. Não, entre derrota e empate, eu assino o contrato do empate. Não, mas é lógico, você vai... Né, 1-0 em Galo só hoje? Não, sim, mas e é um resultado possível, tá? E é um resultado extremamente possível, mas o São Paulo ele tá num nível e num momento superior ao do Atlético, e é isso que talvez preocupa. Você lembra quando a gente fez a tier list dos possíveis adversários do Atlético? O São Paulo figurava ali em um dos topos, né? Era o... não é corre que é fria, mas era o... evitar, né? Evitar o São Paulo seria uma situação muito melhor, assim. Mas pra mim,
TJ, algumas respostas a gente pode ter hoje, né? Porque eu não tenho gostado muito do Batalha, por exemplo, no sistema defensivo. Acho que ele deixou muito a desejar na última partida e, como volante, ele é um jogador que, pra mim, ele se sobressai. E tendo o Otávio ao lado dele, dá uma consistência muito grande para esse sistema defensivo. E o que o torcedor pensa é o seguinte, o Batalha de zagueiro, você ganha um zagueiro ok. E o Batalha de volante, você ganha um baita volante. Um baita volante. Mas assim, vamos ser justos. O Batalha, nós elogiamos o Batalha aqui nos últimos 5 jogos, a gente elogiou ele uns 2, 3 jogos. O último jogo, não há dúvida que ele teve influência direta nos gols, as decisões que ele tomou foram ruins, né, nos gols do Fluminense, mas o Batalha vinha fazendo bons jogos de zagueiro. O Batalha vinha fazendo bons jogos, então a gente tem que ter cuidado. Não, beleza, ele pode ser bom de volante, porque ele fala, parece que o Batalha agora é o pior zagueiro do mundo, não. O Batalha vinha fazendo bons jogos de zagueiro. Aliás, você sabe disso, porque a gente conversa no grupo, as atuações do Batalha pra mim são melhores que as do Fux. Então, você mesmo falava isso. Pra mim são melhores que as do Fux. Mas é porque você tem o Lianco, você tem o Fux também à disposição, né? Aí você vai desperdiçar o Batalha no sistema defensivo, que ele pode ser até melhor do que alguns deles, mas ele não sobressai também assim não, né? E como volante, eu acho ele um baita de um volante. Também acho.